E se eu te dissesse que as regras do poder que te ensinaram são uma fachada, pense bem. Desde criança, nos conta uma história reconfortante, que o sucesso vem do trabalho duro, que a bondade é recompensada, que seguir as regras é o caminho para a vitória. Nos ensinam que o poder é algo que se conquista com mérito de forma justa e transparente. Mas olhe ao seu redor. Olhe para as manchetes, para os corredores do poder corporativo, para a forma como o mundo realmente funciona. Essa história ainda faz sentido para você? Ou você no fundo sente que há algo mais? Uma outra camada, um conjunto diferente de regras que ninguém nunca se deu ao trabalho de te explicar. Verdade é que essa história reconfortante é a maior e mais bem-sucedida mentira já contada. É um conto de fadas, para manter as massas dóceis e previsíveis. Porque enquanto a maioria joga xadrez em um tabuleiro, os verdadeiros mestres do poder estão jogando um jogo completamente diferente, em uma dimensão oculta. E o manual para esse jogo não está trancado em um cofre inacessível. Ele está escondido à vista de todos, disfarçado de filosofia antiga. Nas páginas de livros que muitos consideram empoeirados e irrelevantes, tô falando de homens como Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke, Charles Monroe. Seus nomes podem soar familiares, ecos de aulas de história distantes. Mas não se engane, eles não eram apenas teóricos acadêmicos. Eles eram decodificadores da alma humana. Eles olharam para a sociedade não como ela deveria ser, mas como ela realmente é. Uma arena brutal de ambição, medo e desejo de controle. Eles não escreveram para agradar, escreveram para expor a mecânica crua do poder. E ao fazer isso, eles nos deram o manual secreto. Um guia que explica não apenas como reis e presidentes operam, mas como seu chefe pensa, como as corporações te manipulam para comprar seus produtos, e como as narrativas que você consome diariamente são construídas para moldar sua visão de mundo. O jogo está acontecendo agora ao seu redor, e muitas vezes dentro da sua própria cabeça. Nos próximos minutos nós vamos puxar a cortina, vamos desvendar, um por um, os segredos deste manual e mostrar como essas regras antigas definem o poder no mundo moderno. E você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Vamos começar com a lição mais difícil, a mês amarga. A que serve de alicerce para todas as outras. Para entender o poder, primeiro precisamos nos despir de nossas ilusões mais queridas. E para isso vamos direto à fonte, a um homem que viveu em uma era de traições e conspirações. Um homem que olhou para o abismo da ambição humana e não piscou. Nicolau Maquiavel. Ele não escreveu suas obras para uma universidade. Ele as escreveu como um conselho direto a um príncipe que precisava sobreviver e prosperar em um mundo onde uma facada nas costas era tão comum quanto um aperto de mão. O segredo que Maquiavel revelou é tão simples quanto chocante, e ele destrói a base da moralidade convencional. Ele disse: no jogo do poder não importa se você é bom, o que importa é que você pareça bom. A moralidade, a compaixão, a generosidade, a honestidade, essas não são virtudes a serem seguidas cegamente. São ferramentas, são peças de um figurino a serem vestidas ou descartadas dependendo da plateia e da situação. O poder, segundo Maquiavel, é um grande palco e o líder é o ator principal. A sua performance é tudo. O povo não julga o que você é em particular, ele julga a imagem que você projeta em público. Isso parece cínico, brutal talvez, mas é a engrenagem que move o mundo. Pense no CEO que, na segunda-feira, demite milhares de funcionários em uma reestruturação implacável para maximizar o lucro dos acionistas. E na terça-feira sobe ao palco de uma conferência para dar um discurso inspirador sobre capitalismo consciente e responsabilidade social. A demissão foi o ato de poder real. O discurso foi a performance maquiavélica para manter a reputação intacta. Pense na corporação que gasta milhões em uma campanha de marketing para se posicionar como sustentável e amiga do meio ambiente, enquanto nos bastidores suas práticas continuam a poluir. A imagem de virtude é uma arma estratégica, usada para desarmar críticas e conquistar a lealdade do consumidor. No campo político, essa é a regra de ouro. Um político pode ser internamente corrupto, movido por ganância e vaidade, mas se ele conseguir projetar uma imagem pública de homem do povo, um defensor dos valores tradicionais, um lutador pela justiça, ele pode manter o poder indefinidamente. A verdade de suas ações importa muito menos do que a percepção que o público tem delas. É por isso que existem os spin doctors, os marqueteiros políticos cujo único trabalho é construir e defender essa fachada. O objetivo não é a verdade, é o controle da narrativa. E não se engane, esse princípio desceu das altas esferas e hoje permeia toda a nossa cultura, especialmente na era digital. Cada perfil em rede social é um pequeno ato de curadoria maquiavélica. Selecionamos as melhores fotos, as experiências mais emocionantes, as opiniões mais aplaudidas, construímos uma fachada de sucesso,
felicidade e inteligência. A influenciadora digital que vende um estilo de vida perfeito, o coach que projeta uma imagem de sucesso infalível, todos são, conscientemente ou não, discípulos de Maquiavel. Eles entendem que a percepção que eles criam é o seu verdadeiro capital. A aparência de poder é o poder. A lição final e mais profunda de Maquiavel é esta: um líder que tenta ser genuinamente bom em todas as ocasiões está fadado ao fracasso, pois ele será destruído pelos muitos que não são bons. Para a Survivor, o príncipe, o CEO, o político, deve aprender a não ser bom e a usar essa capacidade conforme a necessidade ditar. Ele deve ser um leão para assustar os lobos e uma raposa para reconhecer as armadilhas. A crueldade, quando bem aplicada e disfarçada de necessidade, pode ser mais eficaz que a bondade. Maquiavel nos deu a psicologia da ambição, a arte da fachada. Ele nos ensinou como um indivíduo pode lutar para chegar ao topo e se manter lá. Mas a ambição de um homem sozinho é apenas desordem e caos. Para controlar não apenas uma corte, mas uma sociedade inteira, é preciso algo muito maior. Uma estrutura tão poderosa que todos entram nela de bom grado. Uma jaula que eles mesmos ajudam a construir. Maquiavel nos deu a psicologia da ambição, a arte da fachada. Ele nos ensinou como um indivíduo pode lutar para chegar ao topo. Mas a ambição de um homem sozinho, multiplicada por milhões, é apenas desordem. É o caos. É cada um por si, em uma batalha sem fim. Para controlar não apenas uma corte, mas uma sociedade inteira, a astúcia individual não basta. É preciso algo muito maior. Uma estrutura tão poderosa que todos entram nela de bom grado. Uma jaula que eles mesmos ajudam a construir. É aqui que entra o segundo e talvez mais influente arquiteto do poder moderno, Thomas Hobbes, para entender a solução aterrorizante que Hobbes propôs. Você precisa primeiro imaginar o mundo como ele o via sem essa estrutura. Ela o chamou do estado de natureza. E não é um jardim do Éden. É um campo de batalha. Hobbes argumentou que a natureza humana fundamental não é boa ou má, mas é fundamentalmente egoísta. Todos nós desejamos as mesmas coisas: recursos, segurança, glória. E em um mundo sem regras, sem uma autoridade para nos deter, essa competição se torna uma guerra de todos contra todos. Pense nisso. Seu vizinho não é seu amigo. Ele é um rival em potencial pelos mesmos recursos. Um estranho na estrada não é alguém a ser ajudado. É uma ameaça. Não há confiança. Não há cooperação, não há indústria, não há arte, não há progresso. Por quê? Porque o fruto do seu trabalho pode ser roubado a qualquer momento. A vida, nas palavras imortais de Hobbes, é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. O motor que move este inferno na Terra é uma única emoção avassaladora: o medo. Especificamente, o medo constante e paralisante de uma morte violenta. Esse medo, Hobbes percebeu, é a maior vulnerabilidade humana. É o ponto de pressão universal. E se você pudesse usar esse medo não para criar caos, mas para criar ordem? E se você pudesse convencer a todos a fazer um acordo? Aqui está a proposta genial e sinistra de Hobbes: o pacto social. Ele nos pede para imaginar que todos na sociedade se reúnem e concordam em fazer um sacrifício. Cada indivíduo concorda em abrir mão de seu direito mais básico: o direito de fazer o que quiser, de usar a violência para se defender e para tomar o que deseja. Todos nós, figurativamente, colocamos nossas armas no chão. Mas há um problema: ninguém confia no outro para cumprir o acordo. Então, o que fazemos? Nós concordamos em entregar todas as nossas armas, todo o nosso poder coletivo, a uma única entidade. Um soberano, um poder absoluto e inquestionável. Essa entidade é o que Hobbes chamou de Leviatã, um monstro bíblico, um deus mortal na Terra. O propósito do Leviatã é simples: manter a paz a qualquer custo. E ele faz isso monopolizando o medo. O medo caótico e imprevisível que tínhamos uns dos outros é substituído pelo medo organizado e previsível do Estado. O Leviatã detém o monopólio da violência. Só ele pode punir, prender, executar. E seu poder deve ser absoluto. Questioná-lo, dividi-lo, desobedecê-lo é arriscar voltar àquele pesadelo da guerra de todos contra todos. M.S. Hobbes revelou a transação mais fundamental da civilização. As pessoas trocam avidamente a sua liberdade pela promessa de segurança. Isso soa como um conceito antigo e distante. Olhe novamente. Nós não vivemos mais em um estado de natureza, mas vivemos dentro da estrutura do Leviatã todos os dias. Apenas a sua forma mudou. A jaula que Hobbes descreveu não é mais feita de barras de ferro. É uma jaula dourada, muito mais sutil e confortável. Suas paredes são feitas de conveniência, de entretenimento e, acima do tudo, da ilusão de segurança. É uma jaula dourada com Wi-Fi.
Pense nas câmeras de vigilância que cobrem nossas cidades. Nós as aceitamos, até as pedimos, porque elas nos prometem proteção contra o crime. Trocamos nossa privacidade por uma sensação de segurança. Pense no Leviatã digital. As empresas de tecnologia e os governos sabem onde você está, com quem você fala, o que você compra, o que você deseja e o que você teme. Nós fornecemos voluntariamente essa avalanche de dados. Por quê? Pela conveniência de um mapa que nos guia, de uma rede social que nos conecta, de um serviço que nos recomenda o próximo filme perfeito. Trocamos nossa autonomia digital, nossa liberdade de pensamento, por uma vida mais fácil e personalizada. Contrato social moderno não é um pergaminho antigo. É o botão "eu aceito" que clicamos sem pensar. São os termos e condições que nunca lemos, entregando direitos que nem sabíamos que tínhamos em troca de acesso a um aplicativo. O Leviatã não é apenas o governo, é também a pressão esmagadora da conformidade social. Ou o medo do ser cancelado, de ter uma opinião impopular, de ser envergonhado publicamente nas redes sociais. Esse medo funciona tão bem quanto a ameaça de prisão para policiar nosso comportamento e nosso discurso. Nós nos autocensuramos, nós nos conformamos, nós permanecemos dentro das linhas invisíveis que o novo Leviatã desenhou para nós. Hobbes nos expôs. Ele revelou que, no fundo, nosso desejo por segurança quase sempre supera nosso desejo por liberdade. Nós construímos o sistema ou alimentamos todos os dias com nossos dados, nossa obediência e nosso medo do caos. Em troca, temos ordem, temos paz, temos uma sociedade complexa e tecnologicamente avançada. Mas, a que custo? Vivemos em paz, mas estamos verdadeiramente livres? A jaula é dourada, mas ainda é uma jaula. E o guardião que criamos para nos proteger se tornou onipresente, onisciente. Mas, e se esse guardião se tornar um tirano? E se o protetor decidir esmagar aqueles que ele jurou proteger? Existe uma saída, existe uma arma secreta contra o próprio Leviatã? Vivemos em paz, mas estamos verdadeiramente livres. A jaula é dourada, mas ainda é uma jaula. E o guardião que criamos para nos proteger se tornou onipresente, onisciente. Mas, e se esse guardião se tornar um tirano? E se o protetor decidir esmagar aqueles que ele jurou proteger? Existe uma saída? Existe uma arma secreta contra o próprio Leviatã? A resposta é um retumbante sim. Para cada sistema, existe um contraponto. Para cada tese, uma antítese. Se Thomas Hobbes construiu os muros da prisão conceitual, foi outro inglês, John Locke, quem projetou a chave. Ele não apenas nos deu a permissão para resistir, ele nos deu o código-fonte da liberdade, a justificativa moral e lógica para a revolução. Para encontrar a chave, Locke voltou ao ponto de partida de Hobbes, o estado de natureza, mas o viu com olhos completamente diferentes. Onde Hobbes viu uma guerra caótica de todos contra todos, Locke viu um estado de razão. Ele argumentava que, mesmo sem governo, os seres humanos são regidos por uma lei natural, uma compreensão inata, quase como um instinto de que todos são iguais e independentes, e que ninguém deve prejudicar o outro em sua vida, saúde, liberdade ou posses. O problema não era a guerra constante, mas a inconveniência. Sem um juiz imparcial, um simples desentendimento sobre um pedaço de terra poderia escalar para um conflito mortal. E é aqui que Locke revela a primeira parte da arma secreta, a ideia mais explosiva da filosofia política. Os direitos naturais. Preste muita atenção porque este conceito vira o jogo do poder de cabeça para baixo. Locke declarou que você nasce com certos direitos inalienáveis. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. E a parte crucial é esta. Esses direitos não são um presente do governo. Eles não são concedidos por um rei, um presidente ou qualquer documento. Eles são seus porque você é humano. Eles existem antes de qualquer governo e são superiores. A ele, o governo não é o proprietário dos seus direitos. Ele é, na melhor das hipóteses, o segurança contratado para protegê-los. Essa única ideia é uma bomba atômica conceitual. Ela significa que o poder não flui de cima para baixo, do Estado para o povo. Ele flui de baixo para cima, do indivíduo para o Estado. Você é a fonte. Isso transforma completamente a natureza do contrato social. Para Hobbes era uma rendição incondicional de poder em troca de vida. Para Locke, é um contrato de trabalho, um acordo de duas vias. Nós, o povo, os empregadores menos contratamos o governo, o empregado, para uma tarefa muito específica: proteger nossos direitos naturais,
Nós pagamos a ele com nossos impostos e nossa obediência a leis justas. Em troca, ele nos fornece um sistema de justiça imparcial e defesa contra ameaças externas. O poder do governo é, portanto, um poder emprestado. E o consentimento dos governados é o aluguel que permite que ele continue operando. Se o aluguel não for pago através de legitimidade e respeito aos direitos, o contrato de aluguel do poder é quebrado. E isso nos leva à parte mais perigosa e libertadora do pensamento de Locke. A arma final, o botão de emergência. Acontece quando o empregado, o governo, se rebela contra seus patrões? O que acontece quando o segurança que você contratou começa a roubar seus bens, a trancar suas portas e a ameaçar sua família? Locke é implacável em sua conclusão. O contrato é anulado. O governo que viola os direitos naturais do seu povo não é mais um governo legítimo. Ele se torna uma tirania, e nesse exato momento, o poder que foi emprestado retorna, imediatamente, à sua fonte original, o povo. E o povo tem o direito natural, e até mesmo o dever moral do se levantar, de alterar ou abolir esse governo. Este é o direito à revolução. Não é um chamado à anarquia. É o último recurso lógico e justo contra a opressão. É o software que rodou por trás da Revolução Americana e da Revolução Francesa. A ideia que deu a milhões de pessoas a coragem de olhar para seus reis e dizer: o seu poder não vem de Deus, ele vem de nós. E nós o estamos tomando de volta. Agora, a reviravolta moderna. Os mestres do Leviatã digital são muito mais espertos que os reis de antigamente. Eles leram Locke. Eles sabem que uma tirania aberta e brutal levaria a uma revolta. Em vez de tomar nossos direitos à força, eles nos convencem a entregá-los voluntariamente. Eles não destroem o mecanismo do consentimento, eles o hackeiam. Eles manufaturam o nosso consentimento. NIS, aquele termo de serviço de 50 páginas que você aceita sem ler para usar um aplicativo, é um consentimento real e informado para entregar sua propriedade digital, seus dados, seus pensamentos, ou é uma obediência coagida pela necessidade de participar da sociedade moderna? As bolhas de filtro e as câmaras de eco criadas por algoritmos. Nós consentimos em ter nossas visões de mundo lentamente moldadas e radicalizadas. Ou simplesmente consentimos em usar uma plataforma gratuita para ver fotos de amigos? Os governos aprovam leis de vigilância cada vez mais invasivas em nome da segurança nacional. Nós consentimos com a erosão da nossa liberdade porque eles nos apresentam um cenário de medo, explorando o mesmo instinto que Hobbes identificou. A arma de Locke, nosso consentimento, foi transformada em uma ferramenta para nos controlar. Locke nos deu a chave da jaula. Ele nos deu o poder de dizer não. Ele nos lembrou que nós somos os verdadeiros mestres. Mas de que adianta ter a chave se fomos convencidos de que não há jaula, ou pior, que amamos viver dentro dela? Ter o direito de derrubar um tirano é uma coisa, mas é uma opção nuclear. E se houvesse uma maneira de projetar a própria estrutura do poder para que a tirania se tornasse quase impossível? E se houvesse uma arquitetura, um mapa para garantir que o poder nunca pudesse se concentrar perigosamente em um só lugar? Um sistema projetado para controlar o próprio poder? Ter a chave da jaula, o direito de se rebelar dado por Locke, é uma coisa. É o último recurso. A opção desesperada quando tudo mais falhou. Mas e se houvesse uma maneira de projetar a própria jaula, para que as portas nunca pudessem ser trancadas por dentro? E se, em vez de depender da coragem de heróis para derrubar tiranos, pudéssemos construir um sistema que impedisse os tiranos de surgirem? Um sistema que fizesse o trabalho sujo por nós? Foi essa a questão que obcecou a mente de Charles Montesquieu. Ele não era um sonhador como Locke. Ele era um cientista político, um diagnosticador. Ele viajou pela Europa, estudou a ascensão e a queda de Roma, analisou os governos de sua época. Tudo para responder a uma pergunta: por que algumas sociedades permanecem livres enquanto outras inevitavelmente caem na tirania? Sua conclusão foi uma obra de engenharia política. Ele chegou a um diagnóstico clínico da doença do poder. O problema fundamental não são as pessoas más, mas sim os sistemas ruins. Montesquieu observou o que hoje parece óbvio, mas que, na época, foi uma revelação. O poder, por sua própria natureza, anseia por mais poder. É uma força como a gravidade. Deixado sem controle, ele sempre se expandirá, sempre consumirá tudo ao seu redor. Ele escreveu a frase que ecoa até hoje em todos os corredores do poder: qualquer homem que tenha poder é levado a abusar dele. Ele vai até onde encontra limites. Portanto, a conclusão era clara. Se você colocar todo o poder do Estado, o poder de criar as leis, o poder de executar essas leis e o poder de julgar quem as violou menos nas mãos de uma única pessoa, ou de um único grupo, a tirania não é um risco, é uma inevitabilidade matemática, é uma lei da física política. Então,
qual é a solução se a própria natureza humana não é confiável? A resposta de Montesquieu foi de uma genialidade mecânica. Se o poder é o problema, o poder também deve ser a solução. O antídoto para o poder é o poder. Ele propôs a arquitetura da liberdade, o famoso sistema de separação de poderes. Não basta dizer que o governo deve ser limitado. É preciso dividi-lo contra si. Ele o dividiu em 3 ramos funcionais, cada um com sua própria natureza e propósito. Primeiro, o poder legislativo. O parlamento, o Congresso. Este é a voz do povo. É projetado para ser lento, deliberativo, um lugar de debate e compromisso. Sua função é criar as regras do jogo, escrever as leis que governam a todos. Segundo, o poder executivo. O presidente, o primeiro-ministro, o rei. Este é as mãos do Estado. É projetado para ser rápido, decisivo, capaz de agir. Sua função não é criar as regras, mas aplicar e administrar as regras que o legislativo criou. Terceiro, o poder judiciário. Os tribunais, os juízes. Este é o árbitro. É projetado para ser imparcial, isolado da paixão popular e da pressão política. Sua função é interpretar as regras, garantindo que o jogo seja jogado de forma justa e que nem o legislativo nem o executivo ultrapassem seus limites. Mas a genialidade real não está apenas em separar esses poderes. Está em forcá-los a entrar em conflito. Montesquieu criou um sistema de freios e contrapesos, checks and balances. Ele projetou o sistema para que a ambição de um ramo fosse forçada a neutralizar a ambição dos outros, criando uma espécie de guerra civil controlada e perpétua no coração do governo. O presidente quer iniciar uma ação, mas precisa de dinheiro, que só o Congresso pode aprovar. O Congresso aprova uma lei, mas o presidente pode vetá-la. O Congresso e o presidente concordam em uma lei, mas o judiciário pode declará-la inconstitucional e anula-la. Essa fricção, essa tensão não é um defeito do sistema, ela é... O sistema é um motor de contenção, projetado para moer qualquer tentativa de concentração de poder até que ela se torne pó. Por mais de 200 anos, essa arquitetura foi o padrão ouro para as democracias em todo o mundo. Ela é o mapa da prisão, que impede o carcereiro de trancar a porta. Mas no século XXI, rachaduras profundas começaram a aparecer nesta fundação. A máquina de Montesquieu foi projetada para um mundo de nações e exércitos, não para o nosso mundo de corporações globais e impérios digitais. Novos poderes imensos surgiram, poderes que não se encaixam em nenhuma das 3 caixas e que operam fora desse sistema de contenção. Pense no quarto poder, a mídia e as redes sociais. O que antes era um cão de guarda da democracia tornou-se uma força capaz de moldar a realidade para milhões, de criar pânico moral da noite para o dia e de exercer uma pressão avassaladora sobre os 3 ramos tradicionais. Um algoritmo pode ter mais influência sobre a opinião pública do que qualquer lei aprovada pelo Congresso. Pense no quinto poder, o capital financeiro e corporativo. Gigantes multinacionais com orçamentos maiores que os de muitos países. Seu poder de lobby pode reescrever leis antes mesmo de serem debatidas. Sua capacidade de mover capital pode manter um governo refém. Elas operam em uma jurisdição global, muitas vezes imunes aos freios e contrapesos de qualquer nação individual. E, finalmente, o sexto poder, o mais novo e talvez o mais perigoso. As Big Techs, empresas que controlam a infraestrutura da nossa vida digital. Elas são, ao mesmo tempo, a praça pública onde debatemos legislativo, a plataforma que executa nossas transações e comunicações executivo, e a autoridade que decide pode ou não ser dito judiciário, tudo dentro de seus próprios ecossistemas fechados. São feudos digitais com seus próprios soberanos, em grande parte imunes à arquitetura de Montesquieu. O mapa que ele nos deu ainda é o melhor que temos, mas está desatualizado. As paredes que ele construiu para conter a ambição humana estão sendo contornadas, escaladas e até mesmo dissolvidas por essas novas forças invisíveis e não reguladas, e isso nos leva diretamente ao campo de batalha final, a arena moderna, onde todas essas ideias antigas colidem em tempo real, o lugar onde a astúcia de Maquiavel, a jaula do Hobbes, a chave de Locke e a arquitetura de Montesquieu se enfrentam para decidir o futuro do poder. Um campo de batalha que existe bem aqui, na sua frente. O mapa que Montesquieu desenhou está se tornando obsoleto. As paredes que ele construiu para nos proteger estão sendo contornadas por novas forças invisíveis, e isso nos traz ao campo de batalha final, onde todas essas ideias antigas, a astúcia de Maquiavel, a jaula do Hobbes, a chave de Locke e a arquitetura de Montesquieu colidem em tempo real. Este campo de batalha não fica em uma terra distante, travado com exércitos e bandeiras.
Ela está aqui na palma da sua mão. Ele pulsa por trás da tela de vidro que você está segurando agora mesmo. Cada aplicativo que você abre, cada vez que você rola o feed, cada clique, cada like é um movimento neste jogo de poder imenso e invisível. E os arquitetos deste novo mundo não inventaram uma nova forma de poder. Eles apenas pegaram o manual antigo e o digitalizaram. Comecemos com o fantasma de Maquiavel, que assombra cada linha de código. A lição de Maquiavel era que a aparência é mais importante que a realidade. O mundo digital é a manifestação máxima deste princípio. Sua vida real é complexa, cheia de nuances, altos e baixos. Sua vida online é uma performance e um perfil cuidadosamente curado, uma sucessão de destaques, uma fachada projetada para projetar sucesso, felicidade ou qualquer outra virtude que você queira sinalizar. Das fotos de férias do influenciador à imagem de consciência social de uma marca, a internet é um teatro maquiavélico em escala global, mas a influência dele vai mais fundo. Os algoritmos que governam sua experiência online são perfeitamente maquiavélicos. Eles não têm moral. Eles não se importam com a verdade, a bondade ou o impacto de um conteúdo na sociedade. Seu único objetivo, seu único príncipe a quem servem é o engajamento, a atenção. E eles aprenderam que nada captura mais a atenção humana do que o conflito, a indignação e o choque. Portanto, a raiva é mais valiosa que a alegria. A desinformação que gera debate é mais valiosa que a verdade que gera concordância. O algoritmo usa a emoção como uma ferramenta, exatamente como Maquiavel aconselhou para atingir seu objetivo final: manter seus olhos grudados na tela. A aparência de conexão e informação esconde a realidade de uma máquina de extração de atenção. E enquanto Maquiavel escreve o roteiro, é Hobbes quem constrói o cenário. A jaula dourada de Hobbes está aqui e ela é mais confortável do que nunca. Qual é o estado de natureza do qual temos tanto medo hoje? É o tédio, é a solidão, é o medo de ficar de fora. O famoso FOMO, Fear of Missing Out, e de estar desconectado. E então nós fazemos o novo pacto social. Nós voluntariamente entregamos o recurso mais valioso que temos, não nossa liberdade física, mas nossa atenção e nossos dados pessoais, menos aos novos soberanos digitais. Google, Meta, Amazon, TikTok. Em troca, eles nos dão segurança. Segurança contra o tédio, com um feed infinito de entretenimento. Segurança contra a solidão, com a ilusão de conexão social, conveniência infinita. A jaula é o seu feed personalizado, um ecossistema, tão perfeitamente adaptado aos seus gostos, medos e desejos que você nunca tem um motivo para sair. As paredes são invisíveis porque são construídas com os tijolos de suas próprias preferências, reforçadas por cada clique que você dá. É uma prisão que você ama, uma servidão que você escolhe. Mas você realmente escolhe? É aqui que o sonho de Locke se torna um pesadelo. Locke nos deu a arma do consentimento, a ideia de que o poder só é legítimo se concordarmos com ele. Os soberanos digitais sabem disso, então eles não tomam o seu poder à força, eles o projetam para que você o entregue com um sorriso. O consentimento no século XXI foi hackeado. Não é mais um ato racional e deliberado. É um reflexo condicionado. É o design viciante de um botão de like, a cor e o posicionamento de uma notificação para maximizar a resposta de dopamina. O design de rolagem infinita que elimina o ponto de decisão consciente de continuar ou parar. É a ilusão de escolha. Você sente que está escolhendo o próximo vídeo. Mas o menu de opções foi Pierre, selecionado por uma inteligência artificial cujo único objetivo é mantê-lo assistindo, não informá-lo, educá-lo. Locke imaginou cidadãos racionais delegando poder. Ele não poderia ter imaginado uma população cuja capacidade de escolha racional estaria sendo sistematicamente curto-circuitada por psicólogos comportamentais e engenheiros de software. Finalmente, a arquitetura de Montesquieu, nosso último sistema de defesa, foi completamente desligada. As grandes plataformas de tecnologia não são apenas uma empresa ou um produto. Elas são os 3 ramos do governo, tudo em um. E as leis em seus termos de serviço, um código legal que ninguém lê, mas que todos aceitam, o legislativo. Elas executam essas leis com seus algoritmos e moderadores de conteúdo, promovendo, rebaixando ou removendo informações e usuários em uma escala massiva ao executivo. E elas atuam como juiz, júri e carrasco, banindo contas e silenciando vozes com pouco ou nenhum processo de apelação transparente ou judiciário. Não há freios e contrapesos eficazes para esse poder. São nações soberanas digitais, com bilhões de cidadãos que operam em um plano diferente daquele para o qual nossas constituições e leis foram projetadas. Esta é a realidade do poder no mundo moderno. Não é uma conspiração. É simplesmente a aplicação de regras centenárias de psicologia e poder humano
em um novo campo de batalha tecnológico. O jogo é o mesmo, mas a velocidade e a escala são diferentes. E o prêmio final, nesta guerra, não é terra ou ouro. É o seu ativo mais precioso, sua mente. Então, agora que você vê as engrenagens da máquina, a questão final permanece. O que você faz com essa informação? É possível jogar este jogo em seus próprios termos? É fácil se sentir pequeno diante de tudo isso. É fácil se sentir como uma peça insignificante em um tabuleiro de xadrez cósmico, movido por forças invisíveis e algoritmos impessoais. A imagem de uma jaula dourada, de um consentimento hackeado e de uma arquitetura de poder que nos ignora pode ser paralisante. E essa sensação de impotência é, na verdade, a primeira e mais eficaz linha de defesa do sistema. Um peão que acredita ser apenas um peão nunca tentará se mover como uma rainha. Mas o propósito de te mostrar tudo isso não é te deixar com medo. É o exato oposto. O primeiro e mais importante ato de poder é simplesmente ver o tabuleiro. O conhecimento não é um fardo. É uma lanterna no escuro. O jogo só tem poder sobre você enquanto você o joga inconscientemente. No momento em que você entende as regras, você deixa de ser apenas uma peça e ganha o potencial para se tornar um jogador. Então a pergunta de $1 milhão: o que você faz agora? Você não precisa se mudar para uma cabana na floresta e abandonar a tecnologia. A resposta não está em uma fuga, mas em um engajamento consciente. A resposta é pegar o manual que os poderosos usam contra você e começar a usá-lo esufável. Vamos inverter o jogo, usando a sabedoria de cada filósofo como uma ferramenta para a sua própria libertação. Primeiro, use Maquiavel para se proteger. Agora você entende que o mundo digital é um grande palco, uma performance. Então, torne-se um crítico astuto. Questione as narrativas. Desconfie da virtude performática. Mas mais importante, torne-se o mestre da sua própria imagem. Seja deliberado sobre sua pegada digital. Cada foto, cada comentário, cada dado que você compartilha constrói sua persona pública. Em um mundo onde a percepção é tudo, trate sua presença online não como um diário, mas como uma embaixada. Você é o diplomata de si mesmo. Gerencie sua imagem com a mesma seriedade que um príncipe gerenciaria a reputação de seu reino. Segundo, comece a desmontar sua própria jaula. D. Hobbes, você sabe qual é a transação. Você troca seus dados e sua atenção por conveniência e segurança contra o tédio. Agora você pode começar a fazer essa escolha conscientemente. Para cada aplicativo, para cada serviço, para si mesmo. Esta conveniência vale o preço que estou pagando em autonomia? E então, comece a reivindicar pequenos territórios de liberdade. Desligue as notificações. Defina horários para ficar offline. Descubra o valor do tédio. Uma mente entediada é uma mente que vaga, que cria, que pensa de forma independente. Cada momento de presença silenciosa no mundo real é um ato de rebelião contra o Leviatã digital que exige sua atenção constante. Terceiro, e talvez o mais crucial, reivindique seu consentimento lockiano. Sua atenção é a moeda mais valiosa do século XXI. Ela é o seu voto. Onde você aponta sua atenção, o poder flui. Pare de entregá-la de graça. Torne-se um investidor avarento de seus próprios segundos. Cada artigo que você lê, cada vídeo que você assiste, cada criador que você apoia é um ato de consentimento que diz: eu quero mais disso no mundo. Direcione seu consentimento para criadores que respeitam sua inteligência, para plataformas que protegem sua privacidade, para conteúdo que te desafia em vez de apenas te enfurecer. Usar um bloqueador de anúncios, escolher pagar por jornalismo de qualidade ou simplesmente clicar em rejeitar todos os cookies não são apenas atos técnicos. São declarações políticas. São pequenos atos diários de revolução lockiana. Finalmente, construa seus próprios freios e contrapesos de Montesquieu para sua mente. Os algoritmos querem te colocar em uma câmara de eco porque é mais fácil te prever e te controlar lá dentro. Seu trabalho é construir um sistema de contenção contra isso. Diversifique suas fontes de informação de forma agressiva. Cita deliberadamente pessoas com as quais você discorda. Leia livros que desafiam suas visões de mundo. Crie atrito em seus hábitos de consumo de mídia. Em vez de deixar o feed te levar, entre na internet com um propósito. Você precisa se tornar o legislativo, o executivo e o judiciário de sua própria mente, garantindo que nenhuma fonte de informação única possa exercer poder tirânico sobre sua percepção da realidade. O objetivo final não é a paranoia, é a soberania mental. É a capacidade de navegar neste mundo complexo e manipulador com seus olhos abertos. Usando essas ferramentas incríveis sem se tornar uma ferramenta, é passar de um consumidor passivo de realidade para um participante consciente, ciente das correntes que se movem sob a superfície. Os filósofos que exploramos
Não nos deram, no fim das contas, um manual de desespero, mas sim um mapa do poder. Eles não apenas descreveram a prisão, eles nos mostraram onde estão as alavancas, os botões e as chaves. A questão final, portanto, nunca foi sobre o que eles estão fazendo com o poder. Sempre foi, e sempre será, sobre o que você vai fazer com ele. No jogo do poder, agora que você conhece as regras, você escolherá ser a peça. Jogador, se você está pronto para ir além da teoria e começar a discutir as táticas e estratégias para se tornar um jogador consciente neste novo mundo, eu criei um grupo secreto. É um lugar para explorarmos como esses princípios se aplicam em nossas vidas. Carreiras e decisões diárias, longe do barulho das redes sociais públicas. É o próximo passo. O link está na descrição. Clique agora para entrar no círculo interno e descobrir o que não é dito em público.